Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que transforma. E hoje, para bater um papo bem bacana com a gente, eu trago a Elisa Cosasa. É uma neurocientista com dezenas de publicações em revistas de renome, ligada a instituições importantes como o Hospital Israelita Albert Einstein, que atua na área de neurociência e bem-estar. A pesquisa dela foca principalmente em intervenções que promovam mais qualidade de vida e bem-estar, com atenção especial à longevidade e ao envelhecimento ativo, que é tudo que a gente fala aqui. Recentemente, ela lançou um livro que está aqui, que ela até me trouxe de presente, que é Emoções, Como Lidar. Então, isso é algo presente no nosso dia a dia. A gente vai falar muita coisa bacana aqui. Elisa, super obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite, Márcia. Estamos aí para tentar trazer algumas informações sobre esse envelhecimento saudável, né? Muito legal, muito bacana. Eu tenho como um dos temas para a gente conversar aqui uma coisa que eu acho que vai interessar todo mundo, que é um grande mito, né? De que a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro, a ideia que muita gente tem é que isso vai atrofiando e é algo imutável, né? Então eu queria que você conversasse com a gente sobre plasticidade cerebral em todas as idades. Bom, é importante a gente ter claro que realmente o cérebro vai diminuir de volume, né? Que vai ficar mais difícil da gente fazer coisas novas, mas é justamente esse espírito de querer fazer coisas novas e estar aberto a novos aprendizados que vai nos ajudar a manter esse cérebro mais saudável. E a questão da neuroplasticidade, que basicamente é essa capacidade do cérebro ir se adaptando, né, à medida que ele vai sendo exposto a novas experiências. Então, se você quer que esse cérebro continue florescendo de alguma maneira, que novas conexões sejam feitas, é importante você ir atrás de novas experiências, de novos aprendizados, e isso é uma das coisas mais importantes. Dá exemplos para a gente dessas novas experiências, novos aprendizados. Então, a pessoa pode, por exemplo, ir fazer um novo curso, né? É claro que a gente tem aquela velha ideia de palavra cruzada, de sudoku, mas, minha gente, vamos fazer mais, vai, vocês podem. Então, vamos fazer por exemplo, um curso de línguas, aprender uma nova língua, aprender novas habilidades, pode ser, inclusive, cozinhar, fazer uma nova graduação. Tem várias pessoas, a partir dos 50 anos de idade, como é o meu próprio caso, a gente começa a se interessar por novos assuntos, né? E quem sabe fazer até mesmo uma nova faculdade. Existem pessoas nessa faixa, a partir dos 50 anos, que pensam, inclusive, em uma nova carreira, em empreender. Que tal aprender mais sobre negócios, sobre administração? Então, eu acho que deixar essa mente ativa e predisposta a novos conhecimentos é que vai fazer toda a diferença. Sim, até, por exemplo, outros instrumentos, né? Aprender, sei lá, piano, violão, né? Sim, Resgatar esses sonhos, né? Uma sim. das coisas que eu fiz ultimamente na minha vida, nos últimos anos, foi eu estudava piano quando era criança, adolescente, e depois naquela atribulação toda de vestibular, faculdade, eu parei. Daí você muda de país, casa, tem filho, né? Trabalha, feito louca. Isso ficou lá adormecido. E daí, quando a vida deu uma calmadinha, foi uma das coisas que eu resgatei, foi voltar a tocar piano, a estudar piano, né? E dizem que é maravilhoso para o cérebro, né? Então somos duas. Eu também resgatei o piano faz quase 2 anos, talvez, né? E é um instrumento que exige muito, né, do nosso cérebro, porque a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz outra. Eu gosto ainda de cantar também, né, algumas músicas. Então eu me sinto assim, realmente aprendendo, ou reaprendendo, no caso, uma nova habilidade, e é algo que nos mantém focados e longe das preocupações. Por aquele tempinho que a gente está ali, né? Realmente, você se absorve daquilo e esquece um pouco momentaneamente, né? E sem falar do poder da música, né? Eu gosto muito Uhum. de música clássica, então, quer dizer,
Uhum. Diz que tem uma função até maior, né, também no cérebro, a própria música erudita, Mozart, algumas peças de Sim, Brahms e tudo. sim. E eu acredito que eh, essa mente jovem é que vai fazer a diferença. Sim. O que é um desafio hoje em dia, né? Nesse mundo que a gente vive. É a correria, é o excesso de informações, são várias fontes chegando, né? Todas ao mesmo tempo. A televisão é o computador, são as mídias sociais, né? Então, como é que fica o nosso cérebro com isso aí? E isso me fez lembrar, hoje eu estava conversando com uma amiga minha médica, que começou a interagir, né, com pessoas de terceira idade, e enfim, com psicodrama e outras coisas. E é muito interessante como a gente tem aquele estereótipo de que idoso só quer saber de jogar bingo, ter o bailinho da terceira idade, e esses idosos não. Imagina, psicodrama, que mais? Fazer aula de karatê. E é uma pessoa idosa, uma mulher idosa que dá aula de karatê para essas pessoas, para essas jovens senhoras, vamos assim chamar, né? Então, hoje em dia tem as faculdades, as universidades da terceira idade, onde as pessoas aprendem muitas coisas diferentes. Inclusive, elas querem saber sobre tecnologia. Uhum. Né? Então, aquela ideia de que, deixa o netinho fazer tudo, não, elas querem aprender. O problema que acontece é que muitas vezes o jovem tem preguiça de ensinar a pessoa que tem mais idade. Né? Então, se você é um neto, enfim, ou um filho, tenha paciência, ajude essa pessoa a aprender, que ela vai ficar independente e vai conseguir, inclusive, lidar melhor com as necessidades do cotidiano. Sim, sim. Você sabe que a gente teve contato com. Uma época a gente fez cursos de inclusão para a terceira idade, que foi super rico, foi muito bacana. E o que eles diziam era assim: eu quero, no almoço de domingo, eu quero sentir que eu pertenço ali, na minha própria família, né? Com Uhum. os netos, às vezes até bisnetos, né? E com os filhos que estão falando. Eu lembro de uma pessoa falando assim. Então, eles estão falando lá de upload, download. Eu quero entender do que eles estão falando, minimamente entender, né? E Sim. daí começaram a falar: não, eu quero fazer isso para eu aprender mesmo. Como é que, até coisas simples, como é que eu tiro uma selfie, né? Como é Uhum. que eu faço parte mais, eu me sinto mais integrada, né, nesse ambiente. Acho que tem um pouco disso também, né? Tem, e também tem a consciência da pessoa de saber que ela vai precisar saber de tecnologia, né? Porque hoje em dia tem até algumas pessoas da minha faixa etária, eu tenho 56 anos, e que tem uma baita preguiça de aprender, né, coisas ligadas e que tem dificuldades até com o WhatsApp. Eu falo assim, meu Deus do céu, essa pessoa daqui a pouco ela vai tomar um desses golpes, né? É. E vão levar dinheiro, vão levar coisas e a pessoa nem percebeu o que aconteceu. Né? Então é muito importante estar ligado, para a sua própria sobrevivência, para a sua própria independência. Sim, sim, porque assim, hoje, cada vez menos a gente tem, por exemplo, agências bancárias. É tudo, né, digital. Se a pessoa não se atualizar, ela vai ficar para trás com isso aí, até com o próprio dinheiro dela. GovBR, muita coisa se resolve pelo tal do GovBR agora, Uhum. né? Um aplicativo, tem várias coisas de reconhecimento facial. Então, às Sim, vezes são coisas que eu concordo com você, que o neto, né? Um filho que, sabe, tem um pouquinho de paciência, vem cá, eu vou te ensinar, ensino 2, 3, 4 vezes, mas a pessoa vai aprender, né? sim, Desde que ela, lógico, não tenha nenhum comprometimento maior, mas assim, com paciência vai, né? Com carinho, sim. né? E a gente falou desse bombardeamento de informações, desse mundo corrido que a gente vive. Como é que é isso, o estresse e o envelhecimento para o cérebro? Como é que é? O pessoal tem falado, inclusive, de usar um termo brain rot, que é como se fosse o apodrecimento cerebral, né? De pessoas que ficam absolutamente viciadas só em receber informações passivamente, inclusive de baixa qualidade, em mídias sociais, que não param para refletir Uhum, mais, né, se é uhum. verdade ou não. E essas pessoas são muito polarizáveis. Eu acho que isso é um ponto muito importante.
essas pessoas que perderam a vontade de pensar, de refletir, né? Elas são muito manipuláveis. Então, é muito fácil você fazer a pessoa acreditar numa coisa ou em outra, a pessoa simplesmente se torna um joguete de mídia social. E sobre diversos aspectos a gente vê Sim. isso, né? Principalmente hoje em dia, acho que político, religioso. E isso vai incitando, né, cada vez mais umas conversas mais difíceis, né? Que você vê, assim, né? Uma hostilidade até. Isso. E o pior é que não existe nem argumentação na hostilidade, né? Eu terminei de ler um livro, inclusive um audiobook, então eu ouvi 2 vezes, tem coisas que eu acho que vale muito a pena, e é sobre conspirações e teorias conspiratórias. E o último capítulo é justamente sobre o uso de mídias sociais para promover esse tipo de conspiração. E o especialista que comenta sobre o livro, nesse capítulo ele diz assim, que antigamente você pelo menos tinha que criar uma teoria por trás, etc. Hoje em dia não, é muito fácil você fazer uma conspiração, porque basta dizer assim, muita gente anda dizendo isso, né? E aí, Nossa. depois que você só fala, muita gente anda dizendo isso, isso é um influenciador, uma pessoa que, sei lá, tenha um cargo de político, as pessoas começam a acreditar, nossa, ele está dizendo que então tem muita gente falando Não é sobre só isso. ele, né, que é tão É, influente, tem mais mais gente também gente, falando muita gente sobre falando. isso. E é o suficiente para as pessoas começarem a acreditar, porque daqui a pouco também, por causa dos algoritmos, se a pessoa basicamente só vai atrás desse tipo de informação, olha só, realmente as pessoas só falam sobre isso. Não, as pessoas do mundinho dela falam sobre isso. E ela nem percebe. Vão se criando bolhas, né, Uhum. dentro da própria mídia social. É, mas isso aí você acha que tem impactos no cérebro e tem estratégias até de manejo disso, né, de minimizar porque eu acho que isso traz consequências para o cérebro. Sim, eu acho que a única maneira de minimizar é ver menos mídias sociais e ter leituras mais consistentes, para que você possa argumentar, a sua capacidade de reflexão seja mantida. Então, Uhum. ok, eu gosto de mídia social, né? Enfim, a gente está aqui num podcast, ok, mas aí, o intuito é levar uma informação de boa qualidade. E a gente tem um podcast, pelo menos, um tempo para a gente conversar a respeito, e a gente pode até indicar leituras, sites para as pessoas buscarem. Eu acho isso ótimo, né? A minha página do Instagram também, eu não fico discutindo questões sobre políticas e etc, etc, mas eu procuro trazer informações que podem ajudar a pessoa a refletir ou pensar sobre o seu próprio bem-estar e das pessoas que estão ao seu redor, Sim, né? sim. Então, eu acho que tem um lado bom se você souber usar a mídia social. E eu tenho determinados momentos em que eu entro, vejo depois, tchau, né? Eu tenho o meu dia, eu tenho as minhas atividades e elas vão acontecer de qualquer maneira. Tem que ter um pouquinho de autocontrole aí, né? Falar, não, olha, é 1 hora por dia, 1 hora e meia e tal, né? E no meu caso, por exemplo, até pela minha profissão, eu não só tenho que ler livros, mas eu tenho que ler artigos científicos, Sim. né? Artigos que são sobre as últimas pesquisas, últimas coisas. Então, isso cria, de certa maneira, um antídoto para que você questione toda vez que alguém chega e diz para você, mas muita gente vem dizendo sobre isso, né? Então, e quem são essas muita gentes? Você tem base para discutir. Eu acho que perdeu-se isso, né? É o Sim, aprofundamento. É tudo muito superficial. Eu fico aqui na superfície, ouvi dizer, eu vi um videozinho desse tamanho, um post, né, que falava tal coisa e eu assumo como verdade, sim. né? E ainda vou compartilhar com as outras pessoas. Sim, sim, propagando tudo isso aí, né? E quais seriam, assim, fatores protetores da saúde mental? O que a gente pode dar de dica para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo? Eu creio que o principal é descanso, né? Então, nós precisamos descansar. Se a gente pegar um ser humano há meros 100 anos atrás, ele tinha tempo para descansar, de estar com a família, de conversar. Os filhos, eles estavam ali convivendo com o pai e a mãe, né?
Então, o que é saudável para a mente e para o corpo é descanso. E se você está de alguma maneira se sentindo adoentado mentalmente, uma das primeiras coisas a fazer é parar e pensar o que eu posso tirar da minha agenda, né? E para que eu possa descansar. Eu sempre falo em todos os podcasts, primeira coisa é proteger o seu horário de sono. Isso é inegociável. O resto você pode até, né, dar um jeitinho, mas sono não. Isso é tão importante. E eu acho que isso é complicado até nos dias de hoje, porque esse descansar muitas vezes é visto como preguiça nos dias de hoje, né? Parece que ninguém pode parar, que as pessoas têm que trabalhar muito, produzir muito, e não tem, né? Essas pausas são mal vistas, né? Em geral. Então, isso é realmente algo importante da gente falar, né? Da gente realmente enfatizar. E o sono, tem muita gente hoje em dia, em função dessa vida atribulada, que não consegue dormir, né? Que tem dificuldade para dormir. Aí vão os medicamentos e tal. Aí daqui a pouco chega numa fase que você precisa de remédio para dormir e depois para acordar. Que é uma grande verdade hoje em dia. Muita gente está dessa forma, né? Meio que como um autômato, né? E eu acredito que a partir do momento que a pessoa se percebe nessa condição, ela precisa realmente cuidar, se tratar, ir num bom psiquiatra que vai ajudar, inclusive, a rever essas medicações, né? A ajudar a melhorar o estilo de vida. Hoje se fala muito em medicina do estilo de vida, que bom, né? O estilo de vida é protetor, o estilo de vida é remédio também. E até, assim, se fala também hoje em dia em higiene do sono, né? Sim. Que são algumas práticas, né? Algumas ações que você pode ter, às vezes 2, 3 horas antes do seu horário de dormir. Tem um horário para dormir, né? Que tem gente que não tem. Sim, o ideal é a gente ir se preparando para o sono. Ou seja, diminuindo as estimulações. Se a gente for pensar em higiene do sono, a gente pode resumir como coisas que vão reduzindo os estímulos e a intensidade desses estímulos para que na hora que chegue a hora de dormir, você realmente queira dormir. Né? E as coisas que são contra isso são ficar no celular, ficar vendo muita TV, né? Muita luz no muita ambiente, luz no ambiente, muito barulho, né? Se você faz isso, pelo menos você tem que fazer uma coisa, que é parar, fechar um pouco os olhos antes de se deitar. Você pode até estar sentado na cama, ou sentado numa cadeira, ou numa almofada de meditação, enfim. Mas você precisa fazer aquele passo a passo de desligar-se, de ir relaxando o corpo, ir relaxando a mente, para que você consiga ir chegando num estado de, puxa, eu estou com sono. Né? Sim. Por exemplo, ontem eu acabei tendo que trabalhar até um pouco mais tarde, coisas da minha profissão. Tem um deadline de um artigo, enfim. E é uma equipe que trabalha e nem todos têm disponibilidade ao mesmo tempo. Então, ok. Um deles, inclusive, está na Alemanha, tem coisas de fuso horário. Eu trabalhei até meia-noite e meia. Se eu fosse deitar, eu ia ficar só fritando na cama. Porque Adorei a expressão. Eu vim com uma energia mental muito grande. Né? Eu estava trabalhando no artigo científico. Então, o que eu fiz? Eu primeiro me sentei na cama, eu fico em posição de meditação, eu respirando, faço uma prática que nem precisa ser muito longa, 10, 15 minutos é o suficiente para eu chegar no ponto de, eu estou bem relaxada física e mentalmente para dormir. Muito legal isso. Muito importante. E hoje tem até aplicativos, por exemplo, para ajudar a meditar, né? Me recomendaram excelente. Então, tem vários, né? Mas tem uns que assim, eu não consigo, não sei meditar, não sei o quê. Mas às vezes você vai ouvindo umas mensagens relaxantes, né? Uma voz assim. Você escolhe até o tipo de voz. Voz masculina, é feminina, é um timbre mais agudo, mais grave. E você escolhe e você vai ouvindo aquilo, mas não tem como não relaxar, né? E você vê, são coisas simples que estão disponíveis aí, né? Você consegue baixar isso gratuitamente. É um hábito também. Eu acho que para as civilizações ocidentais é mais, não é tão corriqueiro, né?
para as civilizações orientais, eles já tinham mais esse costume, né? Sabe que isso é uma ilusão, né? É. É uma grande ilusão, porque quando a gente pensa em meditação no Oriente, isso é para os sacerdotes, para os monges, mas o povo mesmo, ele não tem o hábito de meditar, né? Olha. Se você vai... eu tive num congresso na Índia, por exemplo, eu costumo trazer esse exemplo, em que estavam os cientistas e estavam também os gurus, né? E um dos gurus chegou e falou assim, eu preciso falar para os cientistas uma coisa. Muito obrigado. Finalmente os indianos estão começando a praticar yoga e meditação por causa dos trabalhos científicos, mostrando que faz bem para a saúde física e mental. E a gente acha que isso é totalmente, né? Todo mundo Não, faz. não. Não é assim. Não é Olha assim. só. Não são pessoas que têm uma vida normal como Como a nós todos, nossa. exatamente. Que talvez se vistam de forma diferente, mas cujas atribulações são basicamente as mesmas. Olha que interessante. Os conflitos, as dificuldades. Sim, do dia a dia, né? Isso é bem legal. Agora, um detalhe com relação aos aplicativos de meditação, eu acho ótimo, mas a gente entender que meditação não é só relaxamento, né? O relaxamento é algo, é algo pelo qual a maior parte das práticas meditativas nós passamos por uma fase de relaxamento, mas a ideia das práticas geralmente é te levar a um nível de consciência maior, de atenção, de possibilidade de tomada de decisão, de, enfim, desenvolver qualidades, por exemplo, as qualidades do coração, como a compaixão, como a bondade. Então, é para além do relaxamento. Mas se você conseguir relaxar, já é uma grande coisa Sim, no sim. mundo de hoje. É muito mais profundo, né? Muito mais. Eu nunca, nunca entrei nessa seara, assim, né? Eu vou até essa página 1 aí do Que já é o relaxamento. principal. Para ajudar a realmente, sabe, desestressar, a tirar desacelerar. Eu acho que essa é a melhor palavra. Desacelerar. Sim. Eu sinto que isso me ajuda. Agora, eu acho que também tem toda uma filosofia por trás, uns ensinamentos, como você está falando, e talvez precisa de uma orientação muito maior do que um simples aplicativo pode fornecer, né? Alguns aplicativos são um pouco mais profundos, só que eu acho que ele não tem em português. Tem um que chama Imagine Clarity, que o original é em francês, mas está em inglês também, né? E ele tem algumas práticas um pouco mais específicas ou avançadas, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu sempre acho que se a pessoa conseguiu entrar nessa página 1, como você chamou, de relaxamento, é o ponto fundamental. A partir do relaxamento, eu posso ter outras portas se abrindo. Se eu não conseguir relaxar, essas portas não se abrem. Olha que legal. Muito legal isso aí. E tudo isso vai contribuindo para a nossa saúde de maneira geral, do cérebro e do corpo, né? Sim. Quer dizer, a gente parte disso, do relaxamento, do dormir bem, para você dar conta do que vem durante o dia. Isso. Né? Fico pensando se os países que ainda adotam, e deve estar diminuindo o número de pessoas que conseguem fazer a siesta, por exemplo, se isso deve ser benéfico também, né? Sim. Você ter essa pausa numa quebrada no meio do dia, né? Sim, para dormir, descansar um pouco e depois você retomar as atividades. Em especial, esses países também tem uma questão da temperatura, né? Um verão muito quente, enfim, que a pessoa também não aguenta ficar numa atividade de trabalho, principalmente quando os trabalhos eram um pouco mais braçais, faz mais sentido ainda. Imagina o sol a pino, você ficar trabalhando, não tem o menor sentido. É melhor você ir, se recolher e depois retomar o trabalho quando o sol estiver um pouco mais baixado, né? É muito, muito bacana isso. Aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o teu livro, né? Emoções, como lidar. Conta aí. Isso. O livro surgiu como um convite da editora Manoli, que me pediu para fazer um livro sobre emoções. E eles tiveram a ideia, será que dá para fazer um livro que as pessoas que não são especialistas em saúde mental poderiam se beneficiar?
né? Mas que também os especialistas em saúde mental pudessem se interessar. Eu até brinquei com ele assim, falei assim, vocês querem um milagre, né? Mas eu acho que o milagre, entre aspas, ele aconteceu no sentido de que nós temos diferentes nuances sobre as emoções. Então, mesmo a pessoa que é especializada em saúde mental, ela vai ter informações, por exemplo, sobre a filosofia das emoções. Então, se você quer realmente conhecer as emoções, esse é um bom livro, em que você começa com um capítulo sobre a filosofia ocidental, filosofias orientais e como elas veem as emoções. Temos também um capítulo sobre quando é que eu preciso pedir ajuda, ou seja, que as emoções elas estão no nível eu estou em sofrimento, né? E pode ser que eu esteja num transtorno mental. Como é que eu posso perceber se eu realmente estou precisando de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, né? É bem legal esse capítulo, escrito pelo Cândido Moreira, que é um psiquiatra. Temos também um capítulo sobre terapia, né, como a cognitivo-comportamental, escrito pela Isabel Weiss. Temos um capítulo sobre compaixão e autocompaixão, que as pessoas têm gostado bastante, escrito pela Jeanne Pili, que é uma pessoa que aprendeu sobre o tema com mestres bastante importantes, né? Eu estudei com a Giane. Que A legal. gente fez farmácia e bioquímica. E depois Ah, trabalhamos juntas também, quando ela também trabalhava na área farmacêutica, na indústria sim. farmacêutica. Ai, que coincidência, eu não E sabia que ela estava também aqui ela no fez uma livro. completa mudança de carreira já há Sim, muitos anos. sim. E ela ela inclusive dá aulas comigo do Cultivate an Emotional Balance, que é um programa de cultivo de equilíbrio emocional. E a pessoa que escreveu o capítulo é uma das criadoras do programa, que é a Eve Ekman, filha do Paul Ekman, que é aquele pesquisador que ajudou a desenvolver as características dos personagens do desenho Divertidamente, Ah, né? Bastante famoso o Paul sim, Ekman. sim. Eu escrevi o capítulo sobre meditação e emoções. Então, como essas práticas podem nos ajudar a regular as emoções. E um outro capítulo sobre se as emoções elas são universais ou não. Será que eu posso reconhecer as emoções indo para qualquer lugar desse planeta? Eu chego, converso com uma pessoa e eu percebo realmente o que ela está falando ou não? Então, tem um capítulo inteiro, né, que fala sobre as pesquisas, sobre os pesquisadores que pensam que sim, que pensam que não, as pesquisas mais atuais dentro da área das emoções. Tem um amigo que escreveu sobre como Antônio Damasio, que é um dos grandes neurocientistas, né, que trabalha com o sistema das emoções, entende o que são emoções, o que são sentimentos, enfim. E temos um último capítulo que é sobre como lidar com as emoções em situações extremas, como catástrofes. É uma psicóloga que tem um pós-doutorado justamente em resgate de pessoas ou de cuidados de pessoas em situações de catástrofes, né? Então, enfim, é isso. Que deve ser bem, bem difícil, né? E hoje a gente vê, nem tanto no nosso país, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê algumas coisas do tipo, aqueles massacres em escola que são constantes, né? Sim, Eles não são tão esporádicos assim, né? E imaginar o impacto disso, né? uhum, Nas famílias, nas crianças que no dias depois tem que voltar para a escola, quer dizer, deve ter todo um impacto sim. gigantesco, né? Ela cuidou de casos como esse que teve em Suzano, né? Lembro, A Boate Kiss, que teve aquele incêndio horroroso. terrível. Ela foi também, ela com a equipe foram para Brumadinho também, Nossa, né? Só para citar alguns, Rio Grande do Sul agora, nas né? enchentes que As tiveram, enchentes. grandes catástrofes mesmo, É. né? Muito, Hum. deve ser muito difícil. Nossa, mas o livro tá riquíssimo. Eu Tá, vou ler, vou te dar meu feedback, vou dar feedback legal. para quem nos segue, porque Felizmente ele está sempre fazendo bastante sucesso, está é, tendo bastante venda do livro. A gente já está na segunda impressão, pelo menos olha já. que legal. Vocês fizeram uma turnê aí de lançamento, lançaram em algumas Fizemos livrarias. lançamento em São Paulo, na Martins Fontes. Fizemos lançamento no Rio durante o congresso Brain Behavior and Emotions, que é o principal congresso da nossa área.
né? E, enfim, e estamos falando nos podcasts e em programas de TV, e as pessoas têm convidado muito, porque esse tema das emoções, antes da pandemia já tinha um trend das pessoas quererem saber mais, e agora mais do que nunca. E juntando com o momento atual do planeta, né? Sim, sim. Então, Você acha que as pessoas, assim, eu tendo a crer que sim, mas você acha que elas estão procurando mais psicoterapia, o psiquiatra? Ainda, eu acho que ainda tem um pouco de preconceito, né? sim, mas felizmente eu acho que isso tem diminuído bastante no pós-pandemia, porque as pessoas viram que não dão conta sozinhas e procurando profissionais, né? Eu não sei como foi esse ano passado, mas alguns poucos anos atrás, psicologia foi o segundo curso mais concorrido da USP. Então, só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia do que é hoje o mundo da saúde mental e da Sim, importância para as pessoas. sim. Né? A gente ouve falar, sabe muito bem né, dos transtornos que estão explodindo por aí, né? O burnout, as crises de ansiedade, a depressão, né? Tudo isso está impactando demais a sociedade. Acho que E o aí vem mundo algumas todo. perguntas que eu acho que as pessoas têm que ter muito claras para evitar o burnout, etc. O que realmente eu preciso? Né? É como hoje também estava conversando com essa minha amiga médica, né? De repente, ela conversando com um casal jovem de médicos, vão fazer uma festa de casamento de algumas mais de 100 mil reais, 200 mil mais, comprando apartamento. E como é que vai se pagar isso? Fazendo plantão. Será que vale? Exauridos, daqui 1 ano, 2 anos, eles vão estar De lá. repente o casamento Ah, verdade. Tem esse também outro lado. vai para onde, né? Em que as pessoas não vão nem ter tempo de se encontrar. É, é por aí mesmo. Se você tem uma pessoa do casal, as duas que trabalham demais, daqui a pouco elas vão começar fatalmente a se questionar: que relacionamento é esse? Onde está o relacionamento? Né? Começa a não reconhecer o outro, porque cada um É. está correndo para um lado, né? E de É. repente você olha e fala: que você está fazendo mesmo? Você nem, não deve nem saber E mais. surgem filhos. Quem vai cuidar dessas É, crianças? é, é. Hoje em dia, esses questionamentos são muito válidos e não sei se todo mundo, com certeza nem todo mundo tem esse tipo de questionamento, né? Eu nos últimos anos, eu tive que fazer as escolhas, né? Então, eu trabalhava na indústria farmacêutica, que era uma loucura, né? Uhum. Uma agenda super turbulenta. Tenho os meus filhos, marido, casa, e os meus pais envelhecendo, né? Uhum. Então, isso chegou um momento que eu falava assim, peraí, como que eu vou dar conta de tudo isso? E o que eu quero para o meu futuro, Uhum. né? E eu vi o seguinte, primeiro, com aquele tipo de trabalho que eu tinha, eu ia perder as coisas mais caras, mais queridas da minha vida, né? Que eram os meus pais e a minha família que eu construí. Uhum. E aí, assim, eu via que eu não ia dar conta de tudo e que eu queria estar próxima dos meus pais nesse processo final da vida deles, Uhum. né? Minha mãe bastante doentinha, meu pai depois, né? Ainda, né? Está com Alzheimer e eu via assim, se eu continuar neste mundo aqui, eu não consigo Dá interagir conta nesses disso. outros. Né? E daí foi a escolha que eu fui, daí dei uma guinada na vida, na carreira, abri uma empresa, fui empreender dessa forma. Eu tenho um pouco mais de mobilidade e flexibilidade de agenda, de tudo, e tá próximo deles. E fui empreender numa área que eu acabava conseguindo cuidar dos meus pais, né? Então, oferecer cuidados, serviços de cuidados para eles, né? De apoio e tudo. Então, mas é uma escolha. Em algum momento você tem que refletir e falar, peraí, se eu for no automático aqui, isso aqui não vai dar bom. Eu postei no Instagram essa semana uma frase bom, pelo menos atribuída
né, ao Steve Jobs, que é mais importante do que decidir o que fazer, é decidir o que não fazer. É isso aí. Né? E é difícil decidir o que não fazer, porque implica em desapego. Se você está fazendo algo, de alguma forma você está apegado a isso que você faz. Uhum. Né? Então, o não fazer implica o desapegar-se, dizer não. Eu assumir não dou conta, ou assumir isso não é para mim, assumir já foi bom, mas agora não está mais. Isso, exatamente. Esse foi o meu processo. E as pessoas ao teu redor muitas vezes falam: você tá louca, imagina, você só fez isso a vida inteira. Você Uhum. se formou, se graduou nisso, né? Como é que você vai fazer uma coisa completamente diferente? E eu falei: vou. É uma coisa meio de você meter as caras, né? Então, Sim. é abrir mão. Então, por exemplo, outra coisa que a gente abriu mão foi. Eu até amo São Paulo, assim, eu gosto da vida cultural, né? Do acesso que a gente tem a museus, enfim, a coisas, né? Teatro, tal, aqui. É uma cidade que borbulha, né? Sim, Se você viva. é uma Uhum. cidade muito viva, muito ativa, mas tem todos os outros transtornos que a gente conhece. Então, eu abri mão disso para morar no interior Uhum. e ter mais tranquilidade, ter mais segurança, tudo é mais fácil, tudo é menorzinho, o trânsito não é caótico como Uhum. aqui, embora a cidade que eu moro ninguém sabe da seta, mas, mas tudo bem, o trânsito ainda assim é bem mais tranquilo. Mas são coisas que você tem que parar na tua vida e falar: peraí, É. né? Como é que eu quero eu viver? Como é que eu posso ter mais qualidade de vida, né? Eu adoro essa cidade, adoro, mas eu perdia, sei lá, 3 horas no trânsito, todo mundo aqui, Uhum. né? Por dia, em geral. Não sei que você mora muito pertinho, enfim, são estratégias que você também tem que adotar. Mas foi uma decisão pensando lá, você abre mão de uma coisa e ganha outras, né? Então, eu acho que isso é importante também, né, na nossa vida. A gente ter essas pausas, fazer essas reflexões. Para poder ir mais longe. Exatamente. Pode ir Né? mais longe dessa É, forma, é. né? Isso é algo que não é fácil, né? A gente abre mão de coisas, a gente aprende a praticar o desapego, Uhum. né? E tem que enxergar, falar, não, mas lá na frente eu vou ter outras coisas. E que, em geral, a gente teve um outro podcast antes, que a gente estava conversando, que a partir de uma certa idade, em geral, essas coisas que você vai ganhar no futuro, muitas vezes, na maioria das vezes, não são materiais, né? Mais, né? Sim. Você vai vendo coisas tão valiosas no seu tempo, no seu desenvolvimento espiritual, né? Que você Uhum. passa a ter tempo para isso, ou que você começa a focar nisso, né? Em coisas mínimas, a voltar a tocar um instrumento, né? Sim. A valorizar essas coisas. É. A Giane que você conheceu não é a mesma Giane, com certeza, porque ela agora tem tempo para fazer aquilo que ela mais gosta de fazer, de se introspectar, de praticar meditação, de ensinar meditação, né? Mas, enfim, tem que abdicar de coisas. Sim, sim, é isso mesmo. E ganhar outras que muitas vezes são tão É. mais Importante, pelo menos para ela. importantes. E cada um tem que refletir o que seria mais Uhum. importante, né? Sim. Hoje a gente vê, a gente também estava conversando sobre o culto desenfreado a se manter jovem, né? Uhum. A busca de uma beleza eterna ou de uma juventude eterna, né? O que as pessoas estão fazendo para correr atrás disso, né? E sem reflexão, muitas vezes, né? Então, também tivemos um podcast com uma amiga querida, dentista, e falando sobre o envelhecimento como um todo, da boca, né? Qual a importância disso, de se manter saudável até o fim da vida, né? E a gente passou até
como é que chama? Aquelas facetas, por exemplo, né? Então, aquela moda, aquela loucura, temos que fazer, tenho que ter um sorriso lindo, branco, os dentes perfeitos e tal, e às vezes cai na mão de profissionais não tão bons, enfim, Sim, mas tudo em busca dessa beleza, aparência. da aparência, né? Do status, sei lá, né? Então, o quanto a gente ainda tem a evoluir nisso, né? De repensar a nossa forma de viver, né? E quanto isso interfere na nossa saúde mental, Uhum, que é o que a gente tem visto hoje, né? sem dúvida. É. E o que você que estuda tanto, pesquisa tanto, o que que você tem visto de tendências do futuro da neurociência da longevidade? Como é que tá isso aí? Bom, eu acho que primeiro em termos de medicamentos, né, eu imagino que a gente vai ter acesso a coisas que podem nos ajudar a proteger mais o cérebro, a ter um melhor prognóstico para pessoas também que tenham um transtorno degenerativo, como o Alzheimer. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode esperar para os próximos anos. Mas cada vez que se pensa, principalmente em promoção de saúde mental e dos neurônios, da neuroplasticidade, basicamente é isso. Atividade física, nunca parar a atividade física, né? Dentre outras coisas, para você poder oxigenar o seu cérebro, mas não só oxigenar, mas manter a motricidade, manter a habilidade de tomada de decisão, principalmente se você estiver fazendo um esporte, né, que exija, é um jogo de tênis, surfar, como eu gosto de surfar, enfim, coisas que são sempre desafiadoras. Eu tenho que manter um reflexo se eu quiser jogar tênis, surfar, jogar futebol, enfim. É, e isso tem que ter alguma frequência de prática, senão também você não vai conseguir desenvolver uma habilidade. Então, eu vejo que fazer atividade física com regularidade e manter uma atividade mental com regularidade é o que a gente pode fazer de melhor por enquanto. Uhum. Enquanto ainda não temos lá, assim, medicações muito espetaculares, né, do ponto de vista de reverter um comprometimento cognitivo, por exemplo. Sim, sim. Até saíram algumas medicações ultimamente, mas ainda, né, não é Não, um breakthrough não. total, né? A gente sabe. Mas, também concordo com você. Agora, você tocou num ponto aí legal, que eu esqueci de comentar isso com os nossos ouvintes e quem está assistindo, que é essa tua prática do surf aí. Conta para o pessoal como é que surgiu isso, né? Eu, quando era adolescente, bom, eu sempre gostei muito de esportes, né? Mas eu pratiquei arte marcial por muitos anos. Quando eu era adolescente, eu também admirava o surf, eu comprava aquela revista Fluir, né? Que eu achava ela maravilhosa, eu ficava olhando, mas morava em São Paulo e meus pais não desciam muito para a praia, nada, não tinha apartamento na praia, nada disso, né? A gente era de classe média, bem média mesmo. E só que aí quando eu tinha uns 30 e poucos anos, na academia que eu estava, começaram a ter aulas de surf na piscina. Falei, interessante. É basicamente para remar, né? E, enfim. E aí eles resolveram, depois de uns 3 meses, vamos para a praia, né? Mas eu fiquei pensando, bom, se a cada 3 meses esses caras resolverem descer para a praia, nunca vou aprender a surfar. Aí eu decidi que eu ia comprar uma prancha, né? Eu fui comprar a prancha e quando eu comprei a prancha, eu ganhei uma aula de surf na escola de surf da Riviera, na Riviera de São Lourenço. E de lá para cá, acabei fazendo muitos amigos lá. É muito legal porque o surf sempre tem alguma coisa para você aprender, né? Então, de vez em quando eu faço aula também para ver o que a gente tem de Aprimorar algumas técnicas, aprimorar, né? né? É sempre bom ter um olhar de alguém mais experiente. Quando tem um mar mais desafiador também, é bom você nunca entrar sozinho, né? Então tem essas questões todas e é muito muito divertido, mas quando eu planejo férias,
elas dependem de ter um mar onde existe, Olha onde que um mar que é legal! surfável, assim. É. E você já foi para algum lugar fora do país, assim, essas praias Ah, famosas, sim. esses lugares famosos para A gente surfar? já fizemos surf trips para Costa Rica, já surfei na Califórnia algumas vezes, no Havaí, mas não aquelas ondas tipo Pipeline, não, no South Shore, em Ala Moana, que é uma praia perto de Waikiki. É, eu surfei na Tailândia, que é mais prancha para longboard, mas foi uma experiência legal. E no Brasil eu vou muito para Floripa, tenho os amigos lá, e então eu sempre vou para Floripa pelo menos umas 2 vezes por ano. Olha que É. legal! Que bacana, diferente. E eu acredito que deve ser um esporte que, além de exigir bastante fisicamente, mas deve ser maravilhoso para equilíbrio, né? Que é fundamental Equilíbrio, lá na frente. reflexo, tomada de decisão rápida. Você vai pegar essa onda ou não? Se você não vai, nem começa a remar, né? Então, assim, eu acho que ajuda a manter essa coisa ativa no cérebro, sabe? De é agora, não é agora, vai o instinto também, né? Aquele, o pessoal chama em inglês de gut feeling, né? Sim, Aquele instinto de sim ou não, né? muito legal, muito bacana. Que legal. Tem alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal? Algumas dicas, orientações adicionais ao que a gente já falou? Eu acho que uma das coisas mais importantes são não deixe os outros te limitarem e muito menos se autolimitar, né? Com crenças que do tipo, ah, isso não é mais para mim, eu já tenho tal idade. Não. A gente vê inúmeros exemplos de pessoas que começaram a correr já com mais idade, nadar, fazer triatlon, fazer faculdade, né? Até uma coisa interessante que alguns geriatras e gerontólogos costumam usar o termo a partir dos 50 anos, 50, 60 anos, gerontolescência, né? Porque novas coisas surgem nesse momento, novas possibilidades. Muitas vezes até um novo relacionamento amoroso, uma nova carreira, os filhos já estão adultos, e assim por diante. Então Sim, é uma, eu acho que a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma é deixar de viver essa vida. sim. Não perca, a vida é uma chance, né? E tudo pode mudar, né? Tão rapidamente. Então Uhum, a gente tem que aproveitar mesmo, né? Não querer também deixar tudo para depois, porque você não sabe como é que vai ser o seu depois, sim, né? E fazer hoje o teu melhor, né? sim. E pensando nesse envelhecimento ativo, nesses pilares que a gente falou, né? Num outro podcast a gente falou bastante sobre alimentação, né? Então, tudo isso, né? Tudo influencia na maneira como a gente vai envelhecer, né? Uhum. Então é o dia a dia que vai garantir o seu melhor ou pior envelhecimento. É isso aí. Então, fala pro pessoal, né? Como é que eles te acham, para eles te seguirem. Eu acho que o Instagram é o melhor, é o Elisa com S, Cosassa, K-O-Z-A-S-A. E aí vocês vão ver as dicas aí do livro também, Emoções como Lidar, e várias outras coisas que podem te ajudar a refletir um pouco mais sobre como ter uma vida melhor. Te agradeço muito você ter vindo aqui bater esse papo comigo, né? E com o pessoal, com o público. E desejo muito sucesso com esse teu livro. Vou ler, depois eu te Legal. falo. Que bom, quero sim um feedback. Eu agradeço muitíssimo. E a gente vai terminando aqui. Vamos lá. Então, eu me despeço aqui e acabamos mais um episódio do Pode Ir Longe, né? O podcast da longevidade. E aguardo vocês nos próximos episódios.